Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo e do lado de lá da telinha, também na sua quarentena, o professor Márcio Seligman conversa conosco hoje. A Eleonora já vai apresentá-lo, fazer a primeira pergunta, mas antes eu queria convidar o professor Seligman e todos vocês que estão aqui com a gente a se somarem a nós num grande abraço de solidariedade, de carinho a todos os parentes, amigos, conhecidos das vítimas da Covid aqui no Brasil. Hoje, nas últimas 24 horas, o Brasil voltou a ter mais de 1.000 mortes pela Covid. É uma situação criminosa em que a responsabilidade do governo federal é patente, é evidente aí, que deixou o Brasil indefeso frente ao Covid, e com isso a gente chega, segundo o boletim de hoje, às 13 horas, do consórcio de imprensa que acompanha os números da pandemia no Brasil, a 133.355 mortes, 4.392.351 casos era o registrado às 13 horas de hoje pelo consórcio de imprensa que monitora os números da Covid. Leonora. Bom, Márcio, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente, nos nossos estúdios tutameicos. Márcio Seligman Silva é professor titular de Teoria Literária da Unicamp, ensaísta, tradutor, graduado em História aqui na PUC, mestrado no exterior, autor de vários livros, entre eles História, Memória e Literatura. E a gente está aqui para conversar com o Márcio, vou botar já a capa do livro que ele organizou aqui sobre o conceito de história, uma edição crítica do livro do Walter Benjamin. Mas a gente, antes de conversar sobre o livro, Márcio, a gente queria conversar queria te ouvir sobre essa situação que o Rodolfo acaba de falar, sobre a qual o Rodolfo acaba de falar, que são essas mortes. Quer dizer, o Brasil está vivendo a maior tragédia, o mundo, mas o Brasil especialmente está vivendo a maior tragédia de perdas, em termos de perdas de vida da sua história. E você, e esse livro, e tudo que, enfim, você conhece muito bem, a dificuldade, o significado de contar essa história para diante. A gente fica se pensando aqui como é que vai ser possível isso, toda a dramaticidade desse momento ser contada daqui para frente. Você é um especialista em história testemunhal, enfim, você conhece muito bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento da nossa história e o que a gente deve refletir sobre o que vai ficar na memória do Brasil desse momento. Obrigado, Eleonora, obrigado, Rodolfo, pelo convite para estar aqui na Tutameia. É um enorme prazer, apesar dessa situação distópica, dessa pandemia. E já respondendo a tua pergunta, Eleonora, olha, eu acho que a escrita da história e da memória ela já começa no presente. E uma coisa importante, a gente fala em tragédia, certamente é trágico, mas eu acho que aqui, no caso brasileiro, a gente tem que acrescentar também a ideia de crime. É um crime. O que acontece no Brasil é um crime, é um projeto mesmo, a gente sabe que tem um projeto necropolítico, e no sentido realmente de atingir as classes subalternizadas, os negros, os indígenas, tanto é que tudo que pode ser feito nesse sentido está sendo feito, com muita competência. A gente tem que reconhecer que existe uma competência do fascismo. Eles foram competentes ao longo do século XX, estão sendo agora no século XXI, a gente tem que aprender muito para conseguir sair desse buraco que a gente infelizmente entrou. Portanto, eu acho que essa memória ela começa a ser escrita agora. E as falas dos atingidos, justamente como você falou, eu trabalho muito com testemunho, é a grande força para fazer uma contra-escritura do que está acontecendo, contra essa normalização, contra aquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. Existe uma banalidade do mal nesse governo. A gente tem que, então, escutar
né, os indígenas, escutar os quilombolas, escutar todos aqueles que estão sofrendo mais por esse projeto distópico de necropolítica que está aí no poder. Você falou de banalização do mal. Como isso se expressa? É quando o Bolsonaro fala de uma gripezinha? É quando ele diz "e daí"? Ou quando ele fala "pessoas morrem mesmo"? O que é a banalização do mal na cultura que a gente vive? Essa tua pergunta tem dois aspectos interessantes, importantes, Rodolfo. Um é a banalização do mal em si, que tem a ver com essa tradição fascista, que eu acho que é uma tradição mesmo, e eles se vinculam explicitamente a essa tradição. Tanto é que a gente está retomando os estudos, né, do Reich, Adorno e Benjamin, o próprio Benjamin, que a gente vai falar daqui a pouco, e eles escreveram em função dos anos 30 e 40, e tem uma qualidade enorme esses ensinamentos e essas reflexões dele. Então, naquele período, né, ficou claro que existia uma banalização do mal, existia uma indústria da morte. Como existe aqui no Brasil, a gente não tem campo de extermínio e campo de concentração, mas a gente tem uma necropolítica muito explícita, né? Então, nesse sentido, existe uma banalização do mal. O mal, ele é tratado como a norma. Ele não é só normal, mas ele é a norma, né? É visto como algo desejado por esse governo e ele se vangloria disso. Se você vai ver os sites, enfim, as pessoas que fazem panfletagem para esse governo, eles se vangloriam dessa desgraça toda, né? Agora, por outro lado, a gente tem que ver que esse processo de normalização, de banalização, né, ele é feito dentro de um contexto maior, que é o contexto do neoliberalismo. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro é um braço, né, de um neoliberalismo que tem uma estrutura internacional, é óbvia a relação dele com o Trump, né, por isso que essa eleição americana é fundamental para o mundo. Não vou dizer que o Biden vai salvar o mundo, mas a gente sabe que tem um poder muito grande o atual governo nos Estados Unidos, né? E essa banalização do mal também acontece lá. Então tem a questão do negacionismo, que você mencionou, Rodolfo. O negacionismo, ele faz parte do projeto genocida. Todo genocida, ele mata, ele assassina e apaga os traços ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nos campos de extermínio nazistas, eles começaram a destruir os campos em 44 e plantar floresta de pinheirinho em cima. Assim como o projeto desse governo é acabar com todo o traço da cultura e da existência indígena. Então é um genocídio e um etnocídio juntos, né? Para não ficar nenhum traço, nenhuma possibilidade daquilo que aconteceu a partir dos anos 80 no Brasil, que é uma coisa muito linda e muito original nossa, que é essa etnogênese. Grupos indígenas voltando a existir, línguas indígenas voltando a existir. Porque a gente matou mais de 800 línguas ao longo da nossa história colonial, que agora ganhou fôlego, né? O que a gente está vivendo agora é uma volta do projeto colonial, é um neocolonialismo absurdo, né? Não por acaso esse pessoal adora Bandeirante, né? Eles colocam guardinha para tomar conta das estátuas de bandeirantes aqui em São Paulo, né, porque eles têm um culto dessas figuras, que eles se identificam com esse projeto, que é um projeto de, né, estuprar as mulheres, que eles acham que é uma coisa muito boa, né, enfim, toda isso que eu falo, essa banalização do mal, que faz parte do projeto colonial, né, está no poder, está entronizado, né? Eu acho importante ter essa visão temporal, na longa temporalidade, do século XVI ao século XXI, projeto colonial e neocolonial, e em termos mundiais, infelizmente, essa articulação não é uma coisa só no Brasil, é uma luta muito maior que tem que ser internacionalizada, inclusive, né? Antes de continuar, deixa eu só pegar um gancho uma fala do Márcio, que ele falou dos ataques às mulheres, só para introduzir aqui um número de hoje, que foram divulgados números da violência contra as mulheres no Brasil, e houve um crescimento de assassinato de mulheres nesse primeiro semestre desse ano de governo, desse ano da pandemia, né? Já tinha havido crescimento, houve um crescimento maior desse primeiro semestre de 2020, da pandemia, e 75% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Ou seja, 3 de cada 4 mulheres assassinadas no Brasil são negras. Então, Rodolfo, tem uma questão aí também que faz parte
desse mesmo gesto colonial, neocolonial, que é um gesto profundamente falocêntrico, machista, né? Que essa piadinha que outro dia o nosso presidente fez diante de uma menininha de 10 anos de idade, vocês sabem do que eu estou falando, né? É uma coisa absolutamente esdrúxula, né? Para mim, penalizável juridicamente uma coisa dessa, mas enfim. Né? Existe uma coisa chamada autorização e uma outra coisa chamada desautorização. Essas falas, essas piadas, autorizam o assassinato de indígenas, o assassinato de negros, o estupro de mulheres, o assassinato de LGBTs. Eles autorizam, porque justamente eles tornam isso algo desejável, algo bonito, algo a ser incentivado. Né? Por outro lado, desautoriza-se os discursos das vítimas. Essas pessoas fazem mimimi, essas pessoas estão inventando, né? Então, não existe a possibilidade de você estruturar a tua defesa quando você não consegue falar. Então, isso que eu falo, o apagamento se dá nesse calar também. Cala-se, né? As pessoas que são vitimadas nessa sociedade da violência. É uma sociedade extremamente violenta, como toda a sociedade onde impera a empresa colonial como a nossa. Tem um aspecto também que gostaria que você comentasse, que você falou do genocídio que está acontecendo com os indígenas, e os mais afetados também entre os indígenas são os mais idosos, né, que carregam, às vezes, a memória de uma língua, a memória de um povo, quer dizer, a história oral é super importante aí, em todo lugar, né? Então, a gente está vendo um extermínio dessa memória, né, em doses industriais. Né? As gerações mais velhas nos indígenas, e mesmo na população em geral, elas estão sendo muito atingidas. Como é que a gente pode encarar essa situação? Não, sem dúvida, Leonora. As culturas indígenas são culturas tradicionais, onde os mais velhos são como que bibliotecas ambulantes. Eles representam a autoridade e o saber. Eles são consultados. Tem um filme muito bonito que chama Casa Mauô, que é sobre a construção da casa de cultura dos Krenak. É um vídeo que está nas redes, do Instituto Catitu, deve ter uns 5 anos esse vídeo, é maravilhoso. E os Krenak, para construir, é legal porque tem essa junção das novas tecnologias com essa cultura maravilhosa do saber dos antigos. Para os jovens da aldeia Krenak construírem o seu banco de dados com a sua cultura, eles foram falar com quem? Com os avós, né? Com os mais idosos. E eles tiveram que, inclusive, que reconquistar a língua deles para poder construir essa espécie de enciclopédia da cultura Krenak. É um filme muito bonito, porque mostra essa junção das gerações e essa luta para eles se manterem sobreviventes nessa sociedade que tende a apagar tudo. E é muito bonito que nesse filme eles entram para pesquisar o que tem sobre eles na internet, percebem um monte de besteira que já se escreveu sobre os Krenak. É interessante. Eles vão fazer uma contra-antropologia, vão falar, olha só como eles não entenderam nada da nossa cultura. É muito bonito. E eles fazem toda essa enciclopédia em Krenak. Né? Também tem uma coisa assim muito bonita que eles fazem uma coisa para eles também, para eles se afirmarem diante dessa sociedade que os desautoriza também. Né? A língua é a pátria, né? Exatamente. E, como eu falei, já matamos centenas de línguas. Já pensou? Cada língua é mais do que uma pátria, é um universo, né, Rodolfo? É um universo. Porque é uma complexidade, a memória que cada língua guarda, porque cada palavra tem uma história, né? Cada sintaxe é uma história gigantesca por detrás. Você destruir uma língua, você acabar com um planeta. Né? E nós já matamos muitos planetas aqui, onde a gente devia parar de matar. Sobretudo se a gente matar esse chamado Gaia, acabou toda a brincadeira. Né? Bom, então estamos entrando na história, né? Sobre a história é o título do livro do Walter Benjamin, sobre o conceito de história. Né? Então, antes de a gente entrar no livro, né, queria que você contasse um pouco da história do próprio Benjamin. Tá. O Walter Benjamin, ele nasceu em 1892, em Berlim, estudou filosofia. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele fugiu da Alemanha para não prestar guerra, ele não fez parte daquele entusiasmo, né, guerreiro. Ele foi para a Suíça, onde ele acabou os estudos dele, depois acabou a guerra, ele voltou para a Alemanha,
E ao longo dos anos 20, ele foi indo cada vez mais para o campo marxista. Ele começou a ler Marx, leu Lukács, todos os, enfim, os marxistas do século XIX, contemporâneos dele, e ele é um dos chamados participantes da Escola de Frankfurt, né, que fez parte, Adorno e Horkheimer, como os principais mentores dessa escola, né, entre muitos outros, né, como Erich Fromm, Marcuse, etc. O Habermas é uma espécie de último discípulo, né, que ainda está aí vivo, com 99 anos de idade, escrevendo. Publicou recentemente um livro, né, incrível. Mas, enfim, então o Benjamin ele faz parte dessa geração de intelectuais de esquerda alemães do começo do século, né? Ele morre em 40, ele desde 33 evidentemente não podia mais viver na Alemanha, porque além de ser de esquerda ele era judeu, então ele era duplamente perseguido, ele fugiu para Paris, ele viveu lá como exilado, e em 40 ele estava tentando conseguir um visto para ir para os Estados Unidos. Tudo muito difícil, eu estou resumindo bastante, porque ele não tinha um centavo, as notas dele são assim, ele faz continha para, sabe, comprar pão, ele não tinha dinheiro para nada, ele vivia uma situação absolutamente precária nesse exílio dele francês, porque ele não conseguia trabalhar, porque até então ele trabalhava como um publicista, ele escrevia resenhas e artigos para jornais alemães. Como a Alemanha ele não podia mais publicar, ele não tinha mais como ganhar dinheiro, ele dependia de uma bolsa que ele tinha desse instituto, mas esse instituto também tinha ido para o exílio, estava com pouco dinheiro, então ele estava numa situação extremamente precarizada, mas quando ele consegue esse visto, ele vai para Marseille, de Marseille ele se junta a um grupo que ia tentar passar a fronteira da França com a Espanha, para de lá ir para Lisboa, onde ele ia pegar um transporte para Nova York, onde já estavam os outros membros do grupo que tinham conseguido fugir. Mas na passagem da França para a Espanha, ele não tinha, o grupo dele todo não tinha uma coisa chamada visto de saída. Que naquela época eles não conseguiam esse visto, porque eles estavam, a França já invadida, eles não tinham como conseguir esse visto. Então eles teriam que voltar para a França. E a França estava justamente invadida pelos alemães, eles tinham certeza que ele ia ser entregue para a Gestapo, que tinha um governo colaboracionista na França. Então, ele se matou. Nessa noite, quando ele não conseguiu passar a fronteira, ele carregava já há muito tempo morfina com ele, ele tomou uma dose lá e morreu exatamente há 40 anos atrás, né? Quer dizer, praticamente, né, foi no dia 25, semana que vem completa 40 anos, dia 25 de setembro de 40 ele se mata. Ele escreve essas anotações, esse livro, justamente nesse ambiente do nazismo, a ascensão do nazismo, o início da Primeira Guerra. Qual é a atualidade desse livro para hoje, que a gente está vivendo a ascensão da extrema-direita, né, governos neofascistas? O que a gente deve ler, o Benjamin, hoje? Então, esse conjunto de teses sobre o conceito de história, ele escreveu a partir de 37, mas realmente concluiu às vésperas do suicídio dele, portanto, no primeiro semestre de 1940, quando não só o nazifascismo estava no poder, mas estava uma guerra que, naquele momento, parecia que ele ia dominar o mundo, era uma coisa de louco. Então, ele escreve sobre o impacto dessa absurda conquista do mundo pelo fascismo. E ele escreve, uma das frases que está nos fragmentos é a seguinte: é necessária uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo. De certa maneira, esse é o projeto dele, pensar uma teoria da história que permita a gente encarar o fascismo. Ele vai fazer toda uma crítica, inclusive da esquerda, que ele falava que a esquerda estava seguindo modelos burgueses de se pensar a história. Ele falou: a gente está fazendo um serviço para os fascistas, se a gente continuar pensando dessa maneira. Então, ele faz um modelo que é, na época, extremamente radical, né? Ele chama de virada copernicana do saber histórico, né? Ele vai pensar a história do ponto de vista dos vencidos, do ponto de vista daqueles que sempre fizeram a história, mas não puderam se inscrever na história, né? Então, o que eu faço quando eu trabalho com testemunho, na verdade, eu tento dar uma sustentação metodológica para aquilo que o Benjamin já tinha pensado teoricamente. Ele morreu logo depois, ele não teve tempo de fazer isso. Mas
tem uma complementaridade, pensar o testemunho com essa proposta do Benjamin. Ele não chegou a pensar o testemunho, não teve tempo, provavelmente, né? Mas ele coloca essa ideia. Então, para ele, a virada copernicana basicamente é isso: pensar a história, reescrever a história do ponto de vista daqueles que não fazem parte da história, sempre foram os esquecidos. São esquecidos em vida, porque eles são explorados, não têm lugar na sociedade, e são esquecidos depois que morrem. Eles não têm lugar na memória e na história. Então, é um projeto, como ele chama, de escovar a história a contrapelo. Isso. E por que fazer isso? Qual é o sentido de fazer isso se a história não é conduzida pelos vencedores? Qual é a importância de ter a voz dos vencidos? Exatamente. Para você se articular politicamente, você precisa ter uma base, um esteio histórico. Essa é a ideia que está por detrás, Rodolfo. Então, a ideia é você, com base nessa história, consegue ter uma identidade, a tua memória, a tua história constitui a tua identidade, você vai ter uma identidade, você vai ter nomes pelos quais você está lutando. O Benjamin falava que nós não devemos lutar como pensava a esquerda, falando, vamos construir um paraíso aqui na Terra, vamos construir uma utopia aqui, todo mundo vai ser... Não, a gente tem que pensar que a gente vai libertar, é uma ideia soteriológica, de salvamento dos mortos. É uma coisa maluca. Vamos salvar a memória dos que nunca tiveram memória. Vamos dar memória para todos que foram esquecidos. A gente tem que olhar para trás. É interessante, se a gente pensar, Rodolfo e Eleonora, no que a gente estava falando agora dos indígenas, e mesmo das populações quilombolas, são dois grupos calcados na ideia de uma tradição oral, de uma tradição que está calcada numa série de inscrições que vão para além da nossa inscrição grafocentrada, que é da cultura ocidental, e eles mantêm essa coesão cultural a partir da repetição de rituais, de datas, de histórias, né, de danças, de desenhos, né, de inscrições na pele, nos grupos indígenas. Né. Isso faz com que eles tenham uma identidade que permita eles lutarem. Se você vai lá, retira a língua dos indígenas, retira o jeito deles produzirem seus rituais, suas danças, terem seus transes xamânicos, que é uma coisa incrível. A nossa sociedade é uma sociedade, lamentavelmente, passou por uma desauratização, por uma desespiritualização que essas culturas têm. Isso é um sustentáculo delas. Né? Se pensar que um xamã consegue se comunicar com gerações e gerações passadas, ele consegue se comunicar com a natureza. Eles têm uma força. Eles têm muita coisa para nos ensinar. Né? Essa que é a verdade. A gente sempre, arrogantemente, essa que é a crítica que o Benjamin também nos ensinava, nós somos muito arrogantes. A gente acha que o modo de pensar iluminista, humanista, é o único modo correto. Né? Nós somos muito logocêntricos, né? Centrados nesse logos europeu, que é uma invenção, que está associada a um projeto de modernidade e que, por sua vez, estava associado a um projeto de colonialidade. As coisas estão todas ligadas. Então, escovar a história contra pelo é muita coisa. É um projeto gigantesco, não é para uma ou duas pessoas. É um projeto para todo mundo dar as mãos e fazer, inclusive, pelos mais diferentes meios. Fala. Como assim? Porque você pode fazer isso, por exemplo, comunitariamente. Você pode, por exemplo, ir para um grupo de mães numa comunidade e começar a levantar a história por detrás de cada uma das lutas dessas mulheres. Entende? Essa articulação comunitária do saber, e não mais aquela coisa do intelectual solitário, sozinho no seu gabinete, escrevendo a história, como se ele fosse uma espécie de fonte única fidedigna, porque ele segue um método científico. Entende? A gente tem que desconstruir uma determinada ciência. O Benjamin chamava de positivismo, que é o que tem... É um modelo positivista, ele sempre se associa aos poderosos. Né? Então, só para dar um exemplo aqui com relação à memória no Brasil, né? A nossa Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho maravilhoso, levantou um monte de coisa, mas a gente sabe dos limites daquela comissão. Por quê? Porque não deram força para eles, não conseguiram ter força, eles foram barrados, né? Por políticos, por militares, etc. Essa comissão chegou com um número de 434 mortos desaparecidos. Está lá no relatório. É um volume inteiro, com biografia de cada um deles. Um trabalho magnífico.
Todo aluno de escola, para mim, devia ler esse volume, aliás, porque são modelos de pessoas que deram a sua vida por um modelo de humanidade, né, de liberdade, que hoje em dia está sendo cada vez mais difícil se achar. Agora, o que acontece? Por que 434 pessoas? E os milhares de indígenas que foram assassinados pela ditadura? E os camponeses? Entende? Esse número ele estava submetido a um modelo positivista do saber histórico. Na véspera da apresentação do relatório, eu estava num congresso de juristas onde estava o Pedro Dalari, que era o presidente da comissão. E eu perguntei para o Pedro, falei, poxa, Pedro, no capítulo sobre indígenas da Maria Rita Kell, ela fala em 8.350 mortos só numa determinada região da Amazônia, num determinado período. E por que no cômputo geral vocês colocam esse número 434? Vocês não percebem que vocês estão fazendo esse jogo da dita branda, que é uma farsa gigantesca, porque não existiu dita branda aqui, não. O negócio foi muito terrível, a ditadura aqui, né? E então ele falou, não, por quê? Porque nós não temos dados de cada um desses indígenas, ou de cada um dos camponeses, não temos as provas materiais. Mas se o projeto genocidas é matar e apagar a prova, você nunca vai ter essas provas materiais. Eles jogaram até napalm em cima de indígenas. Você acha que antes de jogar napalm eles iam lá e fazer uma foto, pegar o nome? Não existe isso. Você nunca vai ter esse documento. Você tem que justamente entronizar o testemunho como uma fonte de verdade, reconhecer no testemunho uma fonte de verdade para se estabelecer. É assim que se chegou a esse número de 8.350 indígenas mortos. É através do testemunho dos sobreviventes, né? Então, o positivismo ele é uma armadura que impede você fazer essa contra-história. Por isso que essas teses do Benjamin são fundamentais, porque ele dá várias ideias muito importantes. Uma outra coisa que ele desconstrói, a ideia de que a história ela é algo linear, ascendente, né? Porque isso aí é o ponto de vista dos vencedores, porque eles têm uma identificação que eles dão todas mãos uns para os outros, estão sempre maravilhosamente ascendentes na história, estão sempre ricos, né? Estão sempre por cima, fazendo coisas tecnológicas maravilhosas, né? Só que os de baixo, né? A gente está vendo só 0,1% da população, né? Ele fala, essa história linear é a farsa, é a mentira. A história verdadeira, ela é catástrofe, o Benjamin fala. A história é catástrofe. O progresso é catástrofe. Aliás, ele tem uma visão extremamente avançada para a época dele. Ninguém pensava tão radicalmente a ecologia quanto o Benjamin nessas teses, né? Ele falava justamente que a esquerda também era equivocada com relação a isso. O próprio Marx, ele vivia falando de locomotivas da história, a revolução como locomotiva da história. O Benjamin falava, não, a revolução não é a locomotiva da história, é o freio de emergência da história. E agora ele entende o Benjamin, porra, meu, ele estava certo, ele falou isso em 1939, e caramba, meu, se a gente tivesse puxado o freio, não teria chegado nesse buraco que a gente chegou agora. A gente tem que saber puxar o freio, só que é difícil, você tem que abrir mão de um monte de coisas, né? E esse modelo de pensar extremamente original e radical, numa radicalidade saudável, que o Benjamin nos propõe, um texto de 39 e 40, né? Isso que é incrível. Essa frase que você citou, esse trecho que você citou agora, foi exatamente um dos que eu copiei aqui para conversar com você, para que você ampliasse aí o entendimento dele. Então, só para lembrar o texto, não o texto completo, mas um pouquinho, ele diz, no livro diz lá, Marx afirma que as revoluções são as locomotivas da história do mundo. Talvez seja o contrário. Talvez seja um acionar do freio de emergência pela humanidade que viaja nesse trem. Exatamente. Em vez de você pensar, então, a locomotiva como algo maravilhoso, que representa essa tecnologia que está sempre cada vez melhor e caminhando para um futuro brilhante, ele falou, não, esse futuro não é brilhante, esse futuro é a morte. Porque o Benjamin ele falava que as técnicas, tal como elas são instituídas na nossa sociedade, não qualquer técnica, mas essa técnica associada ao capitalismo é uma técnica que se origina na morte e produz morte. Né? Ele vai falar, isso é uma coisa arquiconhecida, que essa nossa técnica é desenvolvida basicamente nos períodos de guerra. São técnicas bélicas. Isso aqui que a gente está usando, o exército norte-americano utiliza isso aqui desde os anos 60, esse tipo de tecnologia. Né? Agora, ela foi democratizada, mas as técnicas ocidentais são eminentemente técnicas associadas à morte. E ele pensava
Ele tinha uma utopia de uma outra técnica, que ele chamava de uma segunda técnica, que ele fala que a base dessa segunda técnica é a brincadeira, o jogo. E ele fala, o modelo dessa técnica é o cinema e a fotografia, porque são técnicas inofensivas. O cinema não mata ninguém, nem a fotografia, né? São técnicas que servem para você ser criativo e se divertir. Então ele falava que esses modelos de técnica podem produzir não o que essa técnica hoje em dia faz, associada ao modelo de trabalho capitalista, que é a dominação do corpo do trabalhador e da natureza, dominação e destruição da natureza. Então, essa coisa que a nossa cultura sempre se viu em luta contra a natureza. O mesmo ele fala, não se trata de lutar com a natureza, se trata de dialogar, de jogar, como ele fala. Ele tem um conceito alemão, Spielraum, criar um espaço de jogo, um espaço lúdico, criando um campo de forças onde a gente possa, né, ter uma relação com a natureza que não seja essa relação de espoliação, de dominação. Aproveitar um gancho que você passou, assim, só para desenvolver um pouco mais a questão da Comissão Nacional da Verdade e a ascensão do Bolsonaro. Quer dizer, a gente teve o resultado dessa comissão, que, como você mesmo disse, foi subestimado, a gente não... todo o trabalho, tudo que a gente está vendo hoje é o apagamento, é a negação da própria ditadura militar, e muitos veem no fato de o Brasil não ter, enfim, enfrentado essa questão histórica de verdade, propiciou a ascensão de um sujeito como o Bolsonaro. Como é que você vê isso? É isso mesmo? Está faltando alguma coisa aí nessa visão? Olha, com certeza também é isso, Leonor, eu não tenho dúvidas que também é isso. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil, ele é um dos países, se a gente olhar na história do mundo, é um dos países onde tem uma tradição desse projeto colonial, dessa empresa colonial mais consequente. Outros países da América Latina, eles se dividiram em vários países da América Latina, né? Ocorreram várias lutas entre eles, tudo bem, elites, burguesias nacionais foram criadas, etc., mas se dissolveu um pouco essa força da empresa colonial. O Brasil é o único país que se manteve inteiro, forte, e segurou a sua mentalidade do colonizador. Tanto é que nosso primeiro imperador era um português, depois voltou para Portugal para ser imperador de Portugal, Dom Pedro I. Parece uma coisa que é uma palhaçada, né? Mas infelizmente é a nossa realidade, a nossa história, né? Então a gente teve uma independência feita pelos portugueses, e depois volta para lá. Depois a gente tem uma república que é uma espécie de um golpe, feito por interesses ali que, na verdade, transcendiam qualquer ideias republicanas. Tanto é que logo degringolou para uma espécie de ditadura, né, disfarçada, que foi a primeira república. Então, a nossa história é uma história de acordos que são feitos sempre alinhavados pela elite. Por isso que também, quer dizer, eu concordo com você, não ter enfrentado e elaborado a história do período da ditadura de 64 a 85, de certa maneira, tem muito a ver com o que aconteceu em 16 e em 18. Por outro lado, não ter nunca elaborado o drama da escravidão, o crime da escravidão, novamente temos que falar o termo certo, né, faz com que o Brasil até hoje seja esse país da empresa colonial. Porque se em 88, 89, né, 1888, 89, a gente tivesse enfrentado isso, tivesse feito uma pequena reforma agrária, nosso país teria sido outro. A gente teria desenvolvido uma série de pequenas propriedades rurais, a gente teria desenvolvido pessoas que teriam direito à cidadania, à educação, etc. Mas não, o que aconteceu? O contrário. Tem a abolição, e imediatamente criam-se leis criminalizando a cultura negra. Criminaliza-se a poeira, criminaliza-se religião afro-brasileira. Então, criminaliza-se mendigagem. Pô, o escravo estava escravo. De repente, ele não é mais escravo. Ele não vai conseguir emprego, porque chegaram os colonos para trabalhar no campo. Ele está na rua. Ele virou um criminoso. Então, é um processo de criminalização dos negros e dos pobres que acompanha a história do Brasil. Então, ao invés de a gente enfrentar de uma maneira a construir um país para todos, a gente sempre fez um país para pouquíssimos. E quanto mais de direita é o governo, para menos pessoas é o governo. A gente vê
esse atual ministro aí da Economia, com as propostas absurdas, né? Quer dizer, quanto mais ele consegue tirar dos paupérrimos, mais feliz ele fica. Quer dizer, como que pode ser isso? Que raios de ministro é esse, né? Eles não percebem que isso aqui está virando uma bomba, né? Uma panela de pressão, uma hora vai ter que explodir isso aqui. Porque você não pode simplesmente fazer o que você quer com a população, como esse governo acha que pode fazer. Como assim explodir? Uma hora vai ter que explodir? Acredito que a população vai continuar aceitando esse tipo de política onde tudo é feito para o 0,1% da população. Não é 1%, se lava de 1% há um pouco tempo, é 0,1% no Brasil. Tudo é feito para aqueles que são multimilionários, né? Então, são leis, são toda uma construção de um projeto de nação que é feito para vender o Brasil a preço de banana, até aquela famosa entrevista em inglês do Paulo Guedes falando que ia vender, acho que até o Palácio do Planalto, não sei, enfim. Então, é vender tudo a preço de banana e dividir com os amigos, né, lá do norte e com uma pequena fração da população daqui, que são esses 0,1% que eu estou falando, né? E os 99,9% que sobram aqui, esse pessoal, acho que uma hora vai ter que reclamar, né? É isso que eu estou querendo dizer, Rodolfo. Não sei como que isso vai se dar, né? Porque a gente vê em muitos países, no Chile eles foram na rua aí, recentemente, conseguiram grandes mudanças sociais. Eles conseguiram uma série de leis do governo Pinheira indo para a rua, né? E, é óbvio, a pandemia, né, é uma coisa maluca que a gente está vivendo, que é um resultado dessa nossa história, dessa primeira técnica destruidora, né, que o Benjamin estava certo, uma técnica que leva à morte, está acabando com o planeta. Naquela época não se pensava ainda que ia ter esse esgotamento, mas ele já estava prevendo isso, né, em 39, 40, né? Então, é essa junção. Então, eu acho sempre importante, quando a gente fala de pandemia, né, hoje em dia, lembrar que ela é um produto, sim, né, desse modelo de uma sociedade neoliberal que explora o trabalho e a natureza, como se fossem coisas infinitamente exploráveis. É isso que eu quero dizer, Rodolfo Eleonora, não são infinitamente exploráveis. Assim como a natureza tem um limite, nossos corpos têm, nossa psique tem. Muita gente está pirando. Uma saída é pirar, outra é ir para a rua, né? Protestar, fora. Né? E eu acho que hora que as pessoas vão pôr para fora. Não sei como, né? Realmente eu não sou assim, um político, nenhum articulador político, mas assim, alguém que lê a história, né? Que lê essa questão da memória, eu percebo que tem realmente um acúmulo, né? Um acúmulo de violência nesse momento que a gente vive muito grande, né? E essa história de estar todo mundo ainda por cima cerceado, né, na sua capacidade e possibilidade de locomoção, isso piora tudo mais, né? Então, uma hora, não sei o que vai acontecer. Quer dizer, na verdade, eu desejo que aconteça algum tipo de, né, de opção, né? Que as pessoas comecem a não só bater panela, mas descer para as ruas também, para protestar e reivindicar os direitos que têm que ser reivindicados nesse momento, né? Que é o direito à vida, antes de mais nada. Você vê outros momentos históricos que guardem similaridade ao que nós vivemos, ou falando do contrário, o momento que a gente vive tem similaridades com outros pelos quais a humanidade já passou? O próprio nazismo, a gente... Então, compara muito a nossa atual situação com a República de Weimar, né, que era aquela gestação do nazismo ali nos anos 30, final dos anos 20, começo dos anos 30, na Alemanha. Mas a gente também tem muita coisa que já é nazista, né? Tem muitas práticas aí que são absolutamente fascistas, né? Enfim, sem contar aquela mise-en-scène daquele secretário da cultura ridículo lá, imitando Goebbels, né? Ele se sentiu tão à vontade, ele achava que realmente o nazismo já estava no poder, que ele podia fazer aquilo, né? E ele não foi por acaso que ele se sentiu à vontade, porque, como eu falei, ele foi autorizado a fazer aquilo, né? E, na ocasião, o presidente não achou nada demais, ele chegou a comentar, não tem nenhum problema isso aí. Depois que ele viu a repercussão, que tiraram o cara lá, enfim, que aliás desapareceu. E assim como também acontecia com o Weintraub, tem várias tiradas dele que são absolutamente dignas de governo nazifascista, né? Então, ele fala que ele é de família judaica, não tem nada a ver.
você pode ser budista, pode ser o que for. A atitude dele era uma atitude nazifascista quando era ministro. Era uma pessoa que só sabia destruir e perseguir as universidades, né? Aquela coisa do Goebbels, né? Quando eu escuto a palavra cultura, eu quero dar um tiro. Isso aí não vai entrar. Ele estava dando tiro o tempo todo. Né? Até que chegou no limite, decidiram mandar ele, deram um prêmio para ele. Né? Foi lá para os Estados Unidos ganhar não sei quantos milhões de dólares. Mas eu acho que é comparável, com certeza, com esses momentos fascistas na história do mundo e na nossa contemporaneidade. Se compara muito com a Polônia, com a Hungria, né, com as Filipinas, mesmo com a Rússia, do Putin, que também que é uma democracia extremamente limitada. Então, o caminho do Brasil aí, infelizmente, é lutar, antes de mais nada, como eu estou falando, pela vida e por direitos básicos hoje em dia, porque isso está sendo roubado, direito de vida e direito, sabe, de expressar as opiniões, né, essa história aí de ficar o tempo todo censurando, mandando calar a boca jornalista, é um dos países onde mais se assassina jornalistas no mundo, enfim, é um projeto autoritário que está no poder, é um projeto autoritário muito pesado, porque a gente sabe que esse grupo que está no poder, eles não só são saudosistas da ditadura, mas eles são saudosistas da área mais radical da direita da ditadura. Né? Eles eram contra a abertura, esse pessoal. Eles eram contra a abertura. Então, é um pessoal pesada mesmo. Né? E quando tem gente aí que fica preocupado se eles não ganharem a próxima eleição, como eles vão reagir, eu acho que a gente tem que ficar preocupado mesmo. Você está vendo o Trump, já está inventando também estratégia de não sair do poder, aí, dizendo que vão roubar. Isso é típico de quem não sabe perder, né? Já está preparando o campo aí para um tipo de reação que a gente não sabe o que vai acontecer, porque isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. A gente sabe que, infelizmente, na América Latina isso acontece. Sobretudo agora que inventaram, né, esses golpes parlamentares, golpes jurídicos, né, que o Brasil, inclusive, se tornou uma espécie de modelo. Né? Deixa eu voltar aqui para as anotações que eu fiz, queria que para seus comentários. No livro também, o Benjamin ele denuncia, ele aponta leituras equivocadas ou interessadas, né? Interessadamente equivocadas de Marx, em que dizendo que Marx via a sociedade sem classes como uma coisa ideal, né? E que você chegaria lá de qualquer jeito. Então, bastaria, portanto, a classe operária ou os interessados na sociedade esperar sentado pelo trem da história. Né? E ele diz, na verdade, não existe um instante que não traga consigo sua oportunidade revolucionária. Queria que você comentasse todo esse imbróglio e até um quê de poesia aí nessas frases. Sim, não, ele é muito poético, ele escrevia muito bem. Aliás, tem até uma anedota, né? Ele não conseguiu entrar na universidade, ele prestou o concurso, ele fez um livro dele, que tem em português, O Origem do Barroco Alemão, que é um livro magistral, hoje em dia utilizado em todas as universidades do mundo, sérias, pelo menos. E ele, com esse livro, não conseguiu entrar na universidade, porque o professor lá falou, olha, isso aqui é uma coisa genial, mas eu não estou aqui para fazer prova para gênios, eu quero um professor. Absurda! E ele não entrou na universidade. Quer dizer, ser genial era visto como uma coisa ruim naquela época. Na universidade alemã tem o careta. Né? Agora, é isso mesmo. Quer dizer, o Benjamin, é isso que eu falo, uma crítica a uma certa esquerda que se aburguesou. O Partido Social Democrata Alemão começou a defender esse tipo de coisa, e se aliar com partidos mais de direita, nos anos 30. Né? E ele prometendo isso, que a revolução vai acontecer automaticamente, temos que trabalhar, que um dia vai chegar, né, esse paraíso vai ser instalado na Terra, só que isso nunca vai chegar. Isso é uma balela, isso é uma mentira. Né? Isso, a gente pode falar de uma maneira assim, bem chão, falando isso é uma conversa ideológica, né? Isso nunca vai acontecer. E aí justamente ele fala, cada momento tem o seu elemento revolucionário que a gente precisa entrar em contato com ele para como que fazer com que ele desabroche. Daí vem também essa filosofia da história dele, que ele acha que cada momento, se identificando com o momento passado revolucionário, que teve também essa revolução abortada, a gente consegue como que, unindo num curto-circuito espaço-temporal, essas energias históricas abortadas, produzir a verdadeira revolução.
Então, por isso que ele fala que o historiador é um profeta às avessas. Ele usa essa frase que é do romântico Friedrich Schlegel, né? Quer dizer, ele fala que o historiador ele está voltado para o passado, e ele coloca, é interessante, que para ele o trabalho do historiador e o trabalho do revolucionário é a mesma coisa. Ele pensa num historiador revolucionário e num revolucionário historiador. Para ele a história, como para o Marx, né, é a disciplina fundamental. Só que a gente tem que estar justamente fazendo essa profecia no sentido de conseguir falar a verdade de um determinado passado que, associado ao nosso presente, vai produzir essa explosão. Ele fala muito o conceito de explosão, inclusive eu comento isso nas notas. É um termo que aparece muito ao longo das teses dele, né? Ele está falando em explodir o contínuo da história, que na ideia do freio, explodir, né? Essa ideia realmente de interromper, uma interrupção, que é uma coisa muito brechtiana. Você sabe, ele era muito amigo do Brecht. Também falou, E o Brecht tinha essa teoria do teatro que de repente congela, né? Aquela ideia do tablô, todo mundo fica parado, e esses gestos que são captados quando você interrompe um gesto que você está fazendo, numa discussão, por exemplo, em família, que é um exemplo que o Brecht dá, ele fala, ali você capta todas as relações de força que tem naquela família, no meio daquela briga, quando você interrompe em um segundo, né? Você congela as pessoas, né? Os gestos, né? Então, o Benjamin ele falava também nessa ideia de uma interrupção da história. Também tem outro conceito importante dele, de despertar. A gente está embebido nessas histórias falsas, nessas histórias contínuas de progresso, nessa ilusão de que o futuro vai ser a nossa redenção, etc. Ele fala, a gente tem que despertar desse sonho, que na verdade é um pesadelo, né? A gente tem que despertar para a verdade. A verdade é que a história é uma história de catástrofes, é uma história de violência. E a gente tem que interromper o percurso da violência. Então, tem duas imagens fortes na tese, né? A primeira é essa imagem do jogador de xadrez automático. Uhum. Que abre o livro, né? Exatamente, que ele sempre ganha as partidas, porque, na verdade, aquele autômato tem dentro dele um pequeno anãozinho corcunda, que é um gênio do xadrez, e, portanto, ele vence sempre as partidas. E ele fala, esse anãozinho é a teologia, que hoje em dia está bem feia, todo mundo tem vergonha dela, e ela está escondidinha ali dentro. Que é uma coisa interessante, aquela coisa que eu estava falando do xamã, né? O Benjamin, ele nunca abdicou desse elemento messiânico, a gente pode chamar até de uma espécie de religiosidade sacralizada, né? Porque ele pensava numa revolução que realizaria, por assim dizer, esses desejos místicos, né, religiosos, né? Então tem essa ideia de criar uma imagem para traduzir a sua filosofia. E uma outra imagem forte que ele tem é a do anjo da história, né, que é a tese de anjo da história, que ele é soprado por um vento que vem do paraíso, ele está indo de costas, né, e ele quer voltar, e diante dele ele vê sempre um acúmulo de escombros que vão subindo para o céu. E esse acúmulo de escombros é a história, que é a história da violência e da destruição. Ele quer interromper essa tempestade, e essa tempestade é o quê? É o progresso. Só quando a gente conseguir romper essa ideia de progresso, que é essa ideia de destruição dos nossos corpos e da natureza, a gente vai poder fazer essa curadoria dos escombros, né? Que eu trabalho muito com obras de arte também, eu falo que os artistas contemporâneos hoje em dia, eles trabalham muito com essa ideia de curadoria da memória, dos escombros, dos restos, né? É um pouco o trabalho do anjo da história do Benjamin, que esses artistas fazem, para estruturar esse outro modelo de memória, né? Voltado para que a gente desperte para o que é verdadeiramente a história. A história não é essa coisa linda, maravilhosa que pintam por aí, né? Mas sim essa história de alguns poucos sempre pisando na cabeça da maioria, né? De produção da morte, de produção do sofrimento, né, e da morte. Por isso que a pandemia não é uma coisa extemporânea, não é um desvio, não é um equívoco, não é um erro, não. A pandemia ela é o resultado objetivo dos caminhos que a gente tomou como sendo os melhores. A gente achava que aquilo era maravilhoso. Queimar a floresta, fazer um monte de empresa, carros e aviões incríveis, navios absurdos. Só que isso tem um fim. Gaia é uma bola. Isso aqui não é um infinito, né? E é um aquecimento global, etc. Não por acaso os mais fascistas são os mais negacionistas, óbvio, porque para eles vai contra. Eles não sabem como lidar com a pandemia, interessante, né? Como os mais fascistas são os que menos sabem lidar com a pandemia, porque a pandemia é alguma coisa que escapa ali
o controle deles, né? Eles não podem falar para o vírus, para de matar. Né? Por outro lado, eles conseguiram, como o nosso presidente conseguiu, instrumentalizar aquilo para eles. No começo, a gente achava que ele ia perder mão, porque ele não fazia nada, pelo contrário, fazia tudo o contrário, né? Mas ele conseguiu descobrir, né, que ele podia ganhar em cima disso, por incrível que pareça. Foi o pior, talvez, presidente, né, com relação à política de saúde no mundo, com relação à pandemia, e ele conseguiu subir em popularidade. Né? Então, a gente também tem que dar o braço a torcer, fala, puxa, alguma coisa está errada nisso, né? A gente não está conseguindo furar o bloqueio de alguma coisa aí. Né? Existem técnicas de domínio, de poder, que estão sendo aplicadas aí, e eles conseguiram fazer, né, 2016, 2018, estão fazendo agora 2020. Mas isso não acontece também porque em momentos como esse, uma parte da população, ou talvez até uma grande parte da população, fique meio num desespero em busca de uma solução, né, de respostas rápidas, de uma explicação que lhe dê um norte. E esse tipo de gente, como o Bolsonaro, enfim, o pensamento fascista, faz isso, não faz? Ele constrói uma ideia simples, como se fosse... Ele fala, existe um remédio para isso, está aqui, que é uma mentira, que é um remédio que faz mal, né? E para a questão econômica existe o remédio que é essa bolsa que eu estou dando aqui para vocês. Só que, infelizmente, tem gente que acredita nisso. Né? Tem muita gente que está acreditando nesse remédio maldito, e tem muita gente que, infelizmente, foi, de certa maneira, comprado politicamente por essa bolsa, que na verdade é uma obrigação, e nem foi o Bolsonaro, foi o parlamento que votou isso, que ele queria dar muito menos, queria dar R$200. Mas existe, isso que eu falo, existe um jogo político ali, um jogo de uma construção da narrativa, é isso que eu falo. Na nossa cultura, qualquer cultura, ela é um conflito de narrativas e descrições mnemônicas e históricas. No Brasil, quem controla isso sempre foi uma pequeníssima minoria. Não por acaso também tem essa história de que nossos principais órgãos de imprensa são dominados por 6 famílias. Então, são 6 famílias da elite, óbvio, desse 0,1%. São pessoas riquíssimas, né, que constroem versões que agradam a eles, que agradam a continuidade desse modelo que está aí, que é um modelo que, para eles, está muito bom. Então, mesmo numa situação tão absurda quanto essa, que, não sei se você lembra, teve um momento há pouco tempo, né, que eles já estavam para dar um golpe dentro do golpe, né? E de repente veio, né, primeiro o Queiroz se encontrou, eles ficaram meio acuados com essa história do Queiroz, mas aí depois veio a Bolsa. Aí ele começou a passear pelo Brasil inteiro, achando que ele já é uma espécie de rei da cocada. Mas, enfim... A gente acaba saindo do Benjamin, né? Porque a situação brasileira está tão... Mas, assim, o Benjamin, ele produz um modelo de pensar crítico, histórico, que nos ajuda muito a pensar criticamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Né? É interessante também lembrar que esse volume, né, como vocês lembraram, é uma edição crítica. Por que é uma edição crítica? Primeira vez em português, se publicam 4 das principais versões dessas teses. Como Benjamin escreveu esse texto, meio que em fuga, ele estava indo de lá para cá, né, ele chegou até a ser colocado num campo, internado, ele como um estrangeiro, no território francês, ele foi também preso, não dos nazistas, mas dos próprios franceses, né? Como acontece em qualquer período de guerra. A gente sabe que aqui no Brasil também, japoneses, alemães foram confinados durante a guerra, porque eram nossos inimigos. Enfim, ele foi confinado também, depois ele foi libertado, mas ele passou por toda uma complicação de vai e vem. Então, ele escreveu isso que era o último texto dele, ele ia copiando e mandando para os amigos cartas. Então, no fim, sobreviveram 6 manuscritos dos que ele produziu. E cada um é diferente do outro. Né? Então, a gente só tinha uma das versões traduzidas no Brasil, que era a que tinha sido publicado na Alemanha e que era meio que reconhecida como as teses. Só que esses outros manuscritos são super importantes. Tem variantes impressionantes. Tem teses que não existem nesse manuscrito traduzido aqui no Brasil. Né? Então, e eu também tomei cuidado, junto com o Adalberto Müller, que fez esse trabalho de tradução junto comigo, um colega meu lá do Rio de Janeiro, a gente manteve as rasuras dos manuscritos. Porque nos manuscritos o Benjamin riscava, escrevia à mão do lado, não sei o quê, fazia variantes, né, nas marginálias, e a gente manteve isso.
Então, enquanto o texto que estava aqui no Brasil parecia um texto escrito para ser publicado, esse texto que a gente publica agora, não, está claro que não é, o Benjamin não queria publicar isso assim, ainda estava pensando. E eu cito várias passagens de cartas que ele escreveu para Gretel Adorno, que é a esposa do Theodor Adorno, para o Gershon Scholem, que era um amigo dele, para o Horkheimer, né, falando, esse texto não é para ser publicado assim. Isso aqui ainda é uma coisa crua. Ele falava isso, né? Só que no fim, bom, ele morreu com esse texto dessa maneira, e também eu cito uma passagem do Adorno, uma carta do Adorno ao Horkheimer, quando ele fala, bom, independentemente do fato de ser um trabalho não concluído, o fato de ter sido o último trabalho dele, de ter essa força gigantesca, justifica a publicação dele. Só que aí eles publicaram a versão, né? E essa versão foi mais ou menos mantida desde então, com poucas modificações, apesar de outros manuscritos terem vindo à tona, né, nesses 60 anos, que isso aí foi publicado pela primeira vez nos anos 40, né, enfim, são 80 anos, né, quase, né, desde a primeira publicação desse texto, que foi um texto que foi publicado pela Zeitschrift für Soziale Forschung, que era a revista lá da Escola de Frankfurt, como uma homenagem ao Benjamin, publicaram essas teses, uma pequena tiragem, inclusive mimeografada, eles não tinham muito dinheiro, como eu falei na ocasião. E aí, mas assim, a ideia foi justamente reconquistar esse elemento vivo que tem no texto do Benjamin, que eu acho que enriquece muito ele. Mostra como ele ainda estava pensando, mostra como ele estava pensando a ordem desses fragmentos. Também a gente lê em português já numerado, mas na verdade o Benjamin ficou anos, não meses, pensando como que ele ia ordenar essas teses. Ele queria dar uma espécie de uma narrativa associando esses fragmentos, né? Também tem essa questão de que ele pensava por fragmentos, que também é uma coisa interessante, né? Era um filósofo antissistemático, né? Ele ia contra a tradição, né, da filosofia alemã, dos grandes sistemáticos, tal, o idealismo, etc. Ele não, ele realmente era nesse sentido ele seguia mais o romantismo alemão, o Schlegel, o Novalis, que eram filósofos poetas, né? Como vocês falaram, ele escrevia poeticamente. Isso ele não conseguia escrever de outra maneira, ele era um... Então, ele tinha formulações que, às vezes, ele pegava, inclusive, de poetas, né? Por exemplo, no ensaio dele de 28 sobre o surrealismo, que ele retoma nas notas dessa tese, ele fala que era preciso saber organizar o pessimismo. Olha que expressão interessante, como tem a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E é isso, você tem que organizar o pessimismo. Ele falava que, para organizar o pessimismo, você precisa criar um novo espaço de imagem, Bildraum. Esse Bildraum também é corpóreo, porque essas imagens, elas se comunicam com os nossos corpos. Então ele passa de um espaço de imagem para um espaço corpóreo, e finalmente a gente chega nesse conceito que eu já falei aqui, de Spielraum, de campo lúdico, espaço, né, dessa interação lúdica. E essa ideia de criar um novo espaço de imagens, o que é isso? É o que eu chamo de guerra das imagens. É o que eu chamo de conflitos entre inscrições de memória e de história. A gente tem que saber bater mais o tambor, né? A gente tem que mostrar, né, essa contra-história, mostrar os testemunhos, né? A gente tem que conseguir, né, ir contra essa inscrição que encobre, né? Tem uma expressão psicanalista que fala que nós somos muitas vezes tomados por memórias encobridoras. O trabalho da psicanálise é desconstruir as memórias encobridoras, né, para mostrar aquilo que está ali sendo recalcado, que de alguma maneira sendo censurado. O Benjamin era um grande leitor de Freud, né? De certa maneira, essas teses também, ele utiliza muitas expressões que lembram muito a psicanálise, né? Mesmo essa ideia do despejo, né? Vai um pouco nesse sentido, de conseguir derrubar com a picareta dessas outras narrativas esse muro que essas narrativas oficiais fazem e impedem a articulação de histórias que, por sua vez, sustentariam contrapolíticas com relação ao que acontece aí. Bom, você falou muito de como ele escrevia, até pela necessidade ali de vida, por fragmentos, trechos, quase que aos soluços, né? Uma coisa, e no entanto, produz em muitos desses fragmentos um pensamento coeso e que, às vezes, até um trecho só já resume toda uma filosofia, uma visão de mundo. Eu queria pedir licença aqui, até para ler um trechinho um pouco maior aqui, mas que também eu achei
e que fala muito dessa questão do que é a história, do que é a missão do historiador, enfim, e essa identificação com essa questão de vencidos e vencedores. Então, diz o seguinte: o historiador que se identifica com o vencedor servirá irremediavelmente aos detentores do poder atual. Isso terá muito significado para o historiador materialista. Quem quer que seja, até aqui vitorioso, fará parte do grande cortejo triunfal que marcha sobre aqueles que jazem no chão. O saque desse cortejo, apresentado como justo, terá o nome de herança cultural da humanidade. Essa herança verá no historiador materialista um perito um tanto quanto distanciado. Este, ao imaginar a origem dessa herança, não poderá evitar um certo calafrio, pois tudo isso se deve não apenas ao trabalho dos gênios e dos grandes pesquisadores, mas também à servidão obscura de seus congêneres. Tudo isso não testemunha a cultura sem testemunhar ao mesmo tempo a barbárie. Essa barbárie pode ser detectada até mesmo no modo como, ao longo dos séculos, essa herança irá passar das mãos de um vencedor para as de outro. O historiador materialista será, portanto, levado a separar-se disso. Ele deverá escovar a contrapelo o couro demasiado brilhante da história, como a expressão que você já citou aqui, né? A passagem ela é muito importante. É onde ele mostra isso que eu chamei também, que era uma expressão dele, de virada copernicana na história. E também tem a ver com isso que eu estava falando de memórias encobridoras, história de você escovar a contrapelo, né? Você vai justamente mostrar um outro lado da história, aquela história que estava sendo encoberta, que estava sendo censurada. Todo documento de cultura é um documento da barbárie. Quando você olha para uma pirâmide, você fala, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas quem construiu isso? Em que condições sociais foi construído isso? Quem que era o imperador aqui? Né? Qual era o tipo de regime que tinha nesse momento? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Se a gente conseguisse olhar tudo com esse olhar, a gente já tem uma visão muito mais crítica e poderosa, empoderadora. Né? Isso que eu falo, é empoderadora essa visão da história do Benjamin. Né? Porque ele não permite que você normalize a banalidade do mal. Né? Porque a gente acha que essas estruturas são eternas, sempre foi assim, todo mundo tem que ter trabalho alienário, todo mundo tem que sofrer, todo mundo tem que, enfim, tem que ser subserviente a certos grupos políticos, e não é assim. Então essa coisa do horror, aprender a olhar a história com sensibilidade para perceber o horror da história. Né? E quando você escuta os testemunhos das pessoas, se você vai falar com... Né, qualquer pessoa que você vai conversar de uma maneira profunda, né, onde ela vai realmente contar a história da sua vida para você, né, você vai perceber que por detrás de toda a história tem um acúmulo justamente de catástrofes, como diz o Benjamin. Né? A história é uma catástrofe, é um acúmulo de catástrofes. A gente tem que libertar essa estrutura, né? A humanidade tem que libertar-se dessa estrutura que produz essas catástrofes. Porque se você vai perguntar para um indígena se a história dele é uma catástrofe, ele não vai entender o que você está querendo dizer. Não vai, esse cara é louco, por que a história é uma catástrofe? Eu vivo aqui nessa floresta há milênios, né? Não tem sentido para ele pensar assim. Agora, para nós, a sociedade tem sentido, porque a gente produz sofrimento. É uma sociedade que produz, né, essas hierarquias e produz essas desigualdades. Né? Ela exige, né, essa repetição, e o que o Benjamin está pensando são outros modelos. E para isso ser instituído, a gente precisa dar primeiro essa virada copernicana na maneira de ver a realidade, a história, né? a cultura. Tem a questão para colher essas visões de quem, enfim, foi vítima, sofreu, os perdedores, a gente tem sempre vê relatos das pessoas traumatizadas e justamente não querendo falar. Né? Há várias guerras no Brasil, Guerra do Contestado, por exemplo, a gente não tem a própria ditadura militar, existem as clínicas para as pessoas falarem, e há muito trauma envolvido nos perdedores da história. Como superar essa questão? Então, o Benjamin também pensou isso, porque, como eu falei, ele era um contemporâneo de Freud, ele tem um ensaio
que chama Sobre Alguns Temas em Baudelaire, que ele escreveu no contexto desse trabalho também sobre o conceito de história, mais ou menos contemporâneo, né? Ele, no final dos anos 30, ele estava escrevendo esse ensaio, e ele pensa justamente ele parte do conceito de choque, que tem, por exemplo, no Baudelaire, da sociedade moderna como uma sociedade pontuada por choques, onde não existe mais aquela ideia de uma continuidade temporal, onde existe a ideia de risco constante de você perder a vida, você pode ser atropelado, pode ter um acidente, não sei o que lá, a questão dos acidentes de trem no século XIX, etc. Então tem uma sociedade do choque, e a partir disso o Benjamin vai pensar uma ideia de uma sociedade do trauma. Ele não utiliza o conceito de trauma, mas ele cita o Freud, né? Ele vai falar da teoria do Freud, da histeria, da origem da histeria como uma espécie de um recalcamento de uma memória, né? Traumática, né? E ele... O projeto historiográfico benjaminiano é uma espécie de projeto de escovar a contrapelo no sentido de permitir que essas narrativas aconteçam. Para a narrativa acontecer, o testemunho se dá, você precisa de ter alguém que escute. Porque esse projeto da clínica do testemunho é justamente isso, é criar, né, grupos, no caso de psicólogos das sociedades latino-americanas, que vão escutar as pessoas que passaram por esse tipo de violência durante a ditadura. Então, quando você cria esse espaço da escuta, é o primeiro passo essencial para o testemunho se dar. Porque, senão, acontece aquilo que o Primo Levi fala É Isso um Homem, que era um pesadelo que é relatado por muitos sobreviventes, na verdade, né? Que era que eles sobreviviam, eles voltavam para casa, eles começavam a contar a história dele e todo mundo ia embora. Eles ficavam, no fim, sozinhos. Né? E descobriu que eles estavam ainda no campo de concentração. Porque eles não conseguem sair do campo de concentração enquanto eles não conseguem falar sobre aquilo. Eles continuam vivendo aquela realidade, né? Aquela situação traumática. Então, o processo de testemunhar, o processo de fazer a perlaboração, como se fala em termos psicanalíticos, é também um processo que a gente pode estender para o histórico, né? Para as coletividades. Existem coletividades que são traumatizadas. É óbvio que essa passagem é muito delicada de um pensamento psicanalítico que foi inspirado no tete-a-tete ali do psicanalista com os seus pacientes, mas o próprio Freud fez isso. Né? Ele tem muitos ensaios onde ele faz essa tradução em termos sociais, né? Quando Totem e Tabu, que é um ensaio absurdo, né? Quer dizer, ele vai pensar a história da humanidade do ponto de vista da psicanálise, uma coisa super interessante e radical. Ele foi muito criticado e é ainda até hoje, né? Mas eu acho que tem uma força ali, esse pensamento que produz, né, esse tipo de tradução da psicanálise da esfera do privado para o público. A gente tem exemplos dessa negação do sofrimento aqui no nosso querido Brasil, né? Os camponeses, agricultores que viviam no Araguaia no tempo do combate à guerrilha não se calam, né? Emudecem. Teve gente que emudeceu mesmo para não falar do assunto. Sim, sim. Teve um processo de emudecimento produzido. Né? Se produz o esquecimento, que se produz uma espécie de uma cripta. Né? Você é obrigado a enterrar numa cripta, né? Isso também é um conceito da psicanálise, essas memórias que não podem ser simbolizadas. Né? Isso aumenta o sofrimento N vezes. Né? Isso pode enlouquecer, isso pode emudrecer. Né? Isso produz uma série de sintomas na sociedade. Né? Uma sociedade doente, uma sociedade que não elabora os seus traumas. E a sociedade brasileira é uma sociedade particularmente marcada por isso. A gente vê também os desastres que são crimes, né? De Mariana, de Brumadinho, que produzem também traumas gigantescos. Novamente, quilombolas, indígenas, populações pobres, né? Ribeirinhas, que vão ser expelidas, né, para lugar nenhum, e ficam à mercê de multinacionais aí que ficam enrolando também para dar esmola para eles, quer dizer, é uma coisa absurda. Eles não têm realmente direito à cidadania, um tipo de ressarcimento simbólico e nem monetário. Então, é um país que sempre reproduz, né, traumatizados, está produzindo traumatizados o tempo todo. Né? O Brasil precisa de muito trabalho de história, de muito trabalho desse tipo de elaboração crítica, né, de perlaboração,
onde você cria espaços comunitários, né, mais do que... A clínica do testemunho é uma coisa muito interessante, mas a ideia é produzir, para além da clínica do testemunho, espaços comunitários que permitam a articulação dessa memória, porque são memórias que normalmente são coletivas, porque as pessoas vivem em grupo, né, como você estava falando dos camponeses do Araguaia, né? Eles foram perseguidos, torturados, né, para, enfim, capturarem lá os guerrilheiros que estavam no Araguaia e simplesmente eles viviam ali no campo, de repente eles eram torturados, ou eram mortos juntos, né? Quer dizer, de uma maneira bárbara, né? Então, esse tipo de violência que era e é naturalizada, né? Produz também o tabu da memória, porque já que isso que você passou é naturalizado, você não tem direito de achar que isso é alguma coisa especial, isso faz parte, sabe? Como faz parte. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essa ideia de projeto de país e memória, né? Eu estou lembrando, você conhece muito bem a situação da Alemanha, que passou pela guerra, passou pelo nazismo, campo de concentração, e a ideia que a gente tem, eu não sei se é correta, que apesar de tudo isso, né, a Alemanha trabalhou esses traumas e de alguma maneira tem construiu uma identidade. Quer dizer, a sensação que a gente tem, que você estava falando, é que a gente vai jogando as coisas, quer dizer, a cultura dominante, a ideia dominante vai abafando todas essas contradições, toda essa violência, e a gente não consegue construir um projeto, uma ideia de país, uma identidade nacional. Você concorda um pouco com isso? Quem deveria pensar a esse respeito? Projeto nacional ou projeto de país e memória? Então, tem vários níveis aí na tua pergunta, Eleonora. Com relação à Alemanha, é importante lembrar que também na América Latina tem diferenças, né? Se a gente pega, por exemplo, o caso da Argentina, a ditadura argentina, ela acabou também em função do fracasso da Guerra das Malvinas. Com isso, a Argentina, ela teve uma situação, não que tenha sido fácil, mas foi possível para eles estabelecer uma política e uma cultura da memória dos direitos humanos. A Clínica do Testemunho se estabeleceu lá muito antes daqui, né? Os processos, centenas, aconteceram lá e aqui não aconteceram. Então, ela acabou sendo, de certa maneira, modelar para a América Latina, porque aconteceu essa ruptura. O que não aconteceu aqui no Brasil aconteceu na Argentina. A gente já teve uma ruptura. A gente sempre sabe que teve idas e voltas, nossa, esqueci o nome daquele presidente lá, também de direita, argentino, depois, enfim, da época do ataque da AMIA, lembra? Tinha um presidente lá de direita. O Menem? Isso, o Menem, enfim. Carlos Menem. Carlos Menem. Então, não é que foi uma coisa linear, etc. Teve muita luta lá, e tem até hoje, né? Porque também acabaram de ter um governo macrista de direita, que também, novamente, começou a relativizar a violência da ditadura, etc. Mas eles conseguiram resistir. E você vai... Toda a grande cidade argentina, eles têm centros de memória da ditadura, tem espaços de memória, os centros de torturas foram convertidos em memoriais, ou abrigam locais onde tem instituições de direitos humanos. Mas tem uma coisa interessante, Leonora, por acaso, eu estava em Buenos Aires, num congresso sobre o Walter Benjamin, quando morreu o ex-presidente da Argentina, meu Deus, agora... Kirchner. Morreu o Kirchner, e meu hotel ficava a 1 quadra da Casa Rosada. Então, suspenderam o evento que estava acontecendo, porque quem organizava o evento era o Ministério da Cultura, durante 5 dias de luto. A gente ficou 5 dias ali esperando voltar ao evento. Então, eu ficava andando por ali e via aquela fila quilométrica de jovens de, não sei, 15 a 20 e poucos anos que queriam se despedir do presidente Kirchner. E nessa fila, eles cantavam e pulavam palavras de ordem revolucionárias latino-americanas. Eu achei isso de uma beleza. Falei, gente, eles não estão falando uma coisa assim, viva a Argentina. Eles não falavam Argentina, eles falavam em América Latina. Eu achava isso muito bonito. Quer dizer, eles tinham uma ideia de um internacionalismo que eu acho muito forte, que no Brasil a gente perdeu isso, né? E era uma manifestação espontânea. Isso que eu achava legal também. Não é que tinha alguém ali falando, vamos cantar isso.
Não, você viu os jovens de repente começavam a cantar uma música aqui, outra música ali, e eu achei aquilo de uma força muito incrível. Agora, com relação à Alemanha, aconteceu a mesma coisa, eles tiveram uma ruptura. Também não foi fácil construir essa contra-memória na Alemanha. Até os anos 60, no governo Adenauer, tinham muitos nazistas importantes no governo, sabe? Teve que ter muita denúncia, né? Tem muito filme sobre isso hoje em dia, mas voltaram a ter os processos do Nuremberg, passaram a ter processos de Frankfurt, porque tinha tido um monte de nazistas que estavam no poder outra vez, gente. Então, teve denúncia, teve luta política por uma memória, né, justa, que não repetisse, né, aquelas injustiças históricas de, enfim, dar um cargo político para um cara que tinha sido responsável por aqueles absurdos do período nazista. Então, eles construíram uma sociedade calcada nos direitos humanos, assim como a Argentina também faz isso, né? Cada um do seu modo, mas são duas sociedades onde direitos humanos é uma questão assim crucial na política, né? É difícil um político ganhar a eleição na Argentina, por exemplo, falando o que o Bolsonaro falava aqui, que a ditadura foi ótima. Eles não fazem isso. Eles podem até ser meio negacionistas, mas nenhum vai falar. Quando o Bolsonaro fala essas coisas na Argentina ou no Chile, o Pinheira falou: olha, eu não concordo com o que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro ficava lá elogiando o Pinochet, o Pinheira falava: pô, tô ferrado politicamente, não consigo mais ser eleito, se acharem que eu penso isso. Né? Quer dizer, talvez até pense, mas existe uma consciência dos direitos humanos. Eu participei de um congresso de direitos humanos no Museu da Memória em Santiago do Chile, quando o Pinheira estava como presidente pela primeira vez, e ele mandou a secretária a ministra da Justiça dele para a abertura do congresso, que era um congresso de intelectuais da América Latina para falar sobre questões dos direitos humanos e memória da violência da ditadura na América Latina. Então, quer dizer, eles têm uma consciência, e na Alemanha, seja o governo de direita ou de esquerda, eles têm, pelo menos até hoje tiveram, né? Tanto é que eles têm também uma construção de locais de memória, inclusive inspirou muito a América Latina. Por exemplo, em Santiago do Chile, no centro de Santiago, tem um lugar que é um centro de tortura, né? Como aqui o nosso DOPS, aqui em São Paulo. E diante desse local, colocaram uma série de chamadas pedras de tropeço, que são pedras onde está escrito o nome das pessoas que foram assassinadas naquele centro de tortura, com nome, data de nascimento e data de assassinato delas. Isso vem da Alemanha. A Alemanha foi um artista que nos anos 90 criou essas pedras de tropeço lá, e hoje em dia tem milhares na Alemanha, porque é uma iniciativa pública. Cada pessoa que quer fazer sua pedra com relação ao seu parente, ao seu amigo, produz uma pedra dessa e coloca na calçada. Ele tem direito de pôr isso na calçada, falando: aqui viveu tal pessoa que foi assassinada pelo regime nazista em tal data, não sei o quê. Então tem uma cultura da memória muito estabelecida e muito séria, né? O Brasil é um dos países no mundo, nos países que eu conheço, que menos tem essa cultura da memória. A gente tem uma narrativa histórica conservadora que muitas vezes é reproduzida pela esquerda. Fala-se que no Brasil a nossa história não tem sangue. Qualquer história tem sangue. O que tem no Brasil é um escondimento desse sangue, né? Se lava o sangue da história. Se constrói uma história sem sangue, né? Nós temos centenas de levantes na história brasileira que não são historiografados e não são memorizados, né? Não sei o movimento Cabano, Cabanagem, né? Você tem... Contestado. Né? Sul, contestado. São muitos. E são pouco... eles não foram construídos como tijolos na construção da nossa autoconsciência como brasileiros, né? Então, eu acho que o que falta é isso, né? Justamente essa contra-história, porque mártires, né? Quer dizer, pessoas que deram a sua vida, como eu falei, esses 434 lá que estão no relatório são mártires, para mim, são pessoas que deram a vida, né, por uma causa justa. Eles lutaram contra essa maldita ditadura de 64, né, e lutaram por uma sociedade justa. E, portanto, o que falta é isso, né? São espaços para esses testemunhos, para essas histórias, que nossas crianças, né, nossos jovens possam se mirar nesses exemplos e não achar: não, no Brasil ninguém luta por nada, uma história sem sangue. Isso é mentira. Isso é uma construção ideológica, né? Isso é uma memória encobridora, né? Na verdade, luta e modelo é que não falta. O que acontece é que esses modelos são esquecidos, né? Por exemplo, com relação à ditadura, é interessante
nos países do Cone Sul, no Peru, ou na Colômbia, nesse conflito que eles têm, que é muito mais complexo, porque é multipolar, né? Eles têm imagens icônicas que todo mundo na sociedade reconhece com relação à história deles. O Brasil, a gente tem nosso grito de Ipiranga, que é uma imagem construída, né? Que a gente sabe que nunca aconteceu aquilo lá, do Pedro levantar a espada, não sei o quê. Então, a gente não tem histórias e imagens, né, que possam construir essas outras narrativas, né? Existe um processo muito violento de apagamento. A história do Brasil é uma história de apagamentos muito brutal, muito violenta. Bom, acho que vamos voltar para o livro aqui, esse momento aqui. Eu queria que você contasse. Vamos lá. Não, a gente vai alternando aqui, indo e voltando. Queria que você falasse um pouco qual é a trajetória do livro agora. Já está chegando às livrarias, você vai fazer lançamentos, vão ocorrer debates ou debates virtuais. E também, se você, imagino, já deve estar trabalhando em outros projetos também, coisa que possa adiantar aqui para a gente. Bom, legal, obrigado, Rodrigo. Assim, lançamento, a gente ainda não pensou por causa dessa situação de pandemia, abre, não abre, quer dizer, por enquanto eu acho que a gente não vai fazer nada, não. Mas talvez o encontro virtual, né, já sugeriram isso para a gente, né, para mim e para o Adalberto. Precisava conversar com a Joana, da editora Alameda, para ver o que ela acha. A gente podia organizar isso. Realmente, a gente até agora não fez isso, mas também porque o livro não estava ainda à venda. Agora o livro está à venda, tanto no site da editora Alameda, como eu vi hoje, dei uma procurada nas livrarias, a única que eu vi que realmente já está vendendo é a Amazon, a brasileira está vendendo. E eu também recebi um link da editora Alameda, que eles têm um convênio com uma editora internacional, que é uma coisa muito interessante. Então, se a pessoa mora na Europa, nos Estados Unidos, podem comprar por essa editora, e essa editora imprime o volume e manda para a pessoa rapidamente. É tipo assim, on demand o negócio. Então, mas a coisa está chegando agora, entende? Então, a distribuição está iniciando, mas eu amanhã retomo as aulas na Unicamp, que a gente está começando o segundo semestre agora atrasado, né? Por causa da pandemia, atrasou tudo. Então, as aulas estão se iniciando hoje. Meu curso, eu vou dar aula amanhã na graduação e na pós. E já nesse meu primeiro curso, eu vou trabalhar bastante essas teses, porque eu estou dando justamente o curso sobre o tema do apagamento que eu estou falando para vocês aqui. Vamos pensar teoricamente essa questão do apagamento, dessa relação do negacionismo, dessas posturas, né, fascistas, né, que estão sempre produzindo esse revisionismo negacionista da história, e ao mesmo tempo pensar estratégias, né, de resistência a isso. Daí o Benjamin ser um dos autores aqui do curso que eu vou dar aqui esse semestre, né, que começa amanhã. Mas ainda não pensamos se vai ter um lançamento. Eu acho que vou até aceitar isso aí como uma ideia interessante que você deu aí. Fazer um debate online. Uma outra coisa que eu queria que você sugerisse, apontasse aí, quem, a partir dessa entrevista, não conhecia o trabalho de Benjamin, eu conhecia pouco, tinha ouvido falar, mas enfim, tinha tido pouco contato. O que você sugere para introdução ao pensamento de Walter Benjamin? Livros, correlatos, que caminhos, quem se interessou por esse assunto a partir dessa nossa conversa poderia trilhar? Livro, filme, poesia, Baudelaire, né? Tá, Baudelaire. Então, tem esse sobre alguns temas em Baudelaire, que está traduzido em português pela Brasiliense. A Brasiliense tem uma coleçãozinha com 3 volumes de obras escolhidas. O segundo volume, se não me engano, no segundo volume estão lá esses textos, não, é no terceiro, sobre Baudelaire, sobre alguns temas em Baudelaire. Agora, depende, viu, Rodrigo, do que a pessoa curte mais. Eu acho, assim, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, que esse livro sobre o conceito de história é super atual. Uhum. Eu acho que realmente é importante, inclusive porque eu fiz notas de uma apresentação que localiza historicamente, né, o Benjamin. Tem um outro livro que eu organizei há uns 6 anos atrás, que é talvez o ensaio do Benjamin mais lido no Brasil, que se chama Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica.
que é um ensaio do Benjamin sobre teoria da arte, também de um ponto de vista super original. Ele vai pensar essa ideia da reprodução técnica, ou seja, ele utiliza o modelo da fotografia para pensar a arte contemporânea. E ele fala, a arte da fotografia, pela primeira vez existe uma arte que a unidade do objeto não é mais importante. Então ele fala que existia a arte aurática até inventar a fotografia. Na arte aurática, cada obra é única, cada obra não pode ser reproduzida. Se for reproduzida, é uma falsificação, ou é uma cópia. Fotografia não existe mais isso, você imprime quantas vezes você quiser. Com isso, ele fala, aconteceu, ele fala nesse ensaio, um abalo profundo, violento da tradição, da ideia de tradição. Ele associa a fotografia a essa ideia da sociedade do choque, essa coisa do abalo, da falta de tradição, da falta de autoridade. Você vê, ele estava ainda na era da fotografia analógica, mas ele já não reconhecia na fotografia uma autoridade no sentido de que isso aqui é a verdade, como muita gente tende a ver a fotografia até hoje. Fala, não, nada garante que uma fotografia é verdade, porque cada fotografia é uma construção. O fotógrafo vai fotografar uma coisa e tem um fora de campo que é muito maior do que a fotografia, né? A perspectiva, etc, etc, etc. Né? Então, ele fala desse abalo da autoridade, desse abalo da tradição. Então, é uma reflexão sobre a arte, mas também é uma reflexão histórica. Ele sempre estava pensando a história, Benjamin, né? Independente do objeto que ele estava trabalhando. Então, esse ensaio, eu também acho um ensaio super importante. Os ensaios sobre Baudelaire. Tem um livro também muito legal, publicado aqui no Brasil, que são os ensaios dele sobre Brecht. Se eu não me engano, é pela Boitempo, que está publicado. Muito legal, porque ele, como eu falei, ele era amigo do Brecht, ele conhecia profundamente o teatro e as ideias, a teoria, né, do teatro épico brechtiano. Então ele apresenta de uma maneira muito interessante, e o leitor de Benjamin, ele começa a ler um livro aqui, outro ali, ele vai percebendo justamente como as coisas se entrelaçam na obra benjaminiana. Apesar de ele não ser sistemático no sentido de construir grandes sistemas, grandes textos, etc., ou quando faz, como no caso da tese de livre-docência que eu mencionei, o Origem do Drama Barroco Alemão, ele é uma obra que tem, eu acho que mais de não sei quantas mil citações. Então, as citações acabam fragmentando o texto dele, porque o Benjamin, ele era um colecionador, né? Ele tem uma obra que é o maior livro dele, que tem em português, né, que se chama O Trabalho das Passagens, que é um volume que ele escreveu ao longo dos últimos 14 anos da vida dele. Ele queria fazer uma história do século XIX a partir de Paris. E dentro de Paris ele pegava as galerias, as passagens comerciais de Paris. Então ele queria pensar o século XIX a partir um ponto de vista bem, evidentemente, marxista, da mercadoria, da entronização da mercadoria e desses fenômenos arquitetônicos da passagem comercial, que no século XX foi dar nos nossos shoppings, né? E ele ficou 14 anos colecionando citações, e esse livro é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa, porque é um mosaico de... Ele lia tudo, ele lia romance policial, ele lia, sabe, coisas assim, realmente consideradas de última categoria em termos de literatura, né? Porque ele era um ávido leitor e ele não fazia esse tipo de diferenciação hierárquica que a gente costuma fazer entre grande literatura. Ele gostava de ler livros infantis, livros de loucos, chamados loucos, né? Ele colecionava esse tipo de literatura. E romance policial, que na época dele era uma coisa assim profundamente desprezada pela teoria. E ele lia e pensava, teoricamente, sobre romance policial também. Então, o Trabalho das Passagens é uma coisa maravilhosa, né? Só que eu não sei, é um livro meio difícil de ter acesso, porque está esgotado, mas, enfim, se alguém achar em sebo, no estante virtual, eu realmente também... Quer dizer, isso que eu falo, depende do interesse da pessoa. Tem muita coisa... O Benjamin, ele é muito traduzido do Brasil, né? Eu acho que existe uma identificação, né, pelo menos no meio intelectual e acadêmico brasileiro com o Benjamin, porque ele era um cara de esquerda, que sofreu muito, se ferrou a vida inteira e lutou por uma sociedade não fascista. Então a gente se identifica muito com o Benjamin. E ele tinha uma maneira de pensar muito original, né, muito inteligente, né? Eu conheci o Benjamin quando eu estava na faculdade, na graduação, que eu fiz História, como você falou. Minha primeira formação foi em História, na PUC de São Paulo, e o Nicolau Shevchenko, né, esse saudoso, ele
pediu para a gente ler justamente esse livro sobre o drama barroco alemão, que tinha acabado de ser lançado no Brasil, né? Que é um livro que eu não aconselharia a pessoa se iniciar por ele, porque assusta, é um livro muito difícil. O Benjamin estava fazendo uma tese acadêmica, então tem uma coisa assim pesada, teórica ali pesada, né? Mas eu fiquei fascinado por aquilo. Eu era um garoto de 19 anos, eu li aquilo e falei, gente, que coisa incrível! Como ele liga as coisas. Era uma criatividade. Isso aí, né? Se você gosta da coisa, você percebe, né? É difícil um garoto de 19 anos entender aquele livro inteiro. Mas você pode perceber a importância daquele pensador. Eu comecei. Aí estavam lançando nessa época muitas traduções no Brasil. Aí eu comecei a ler, aí eu me apaixonei, fui estudar alemão, acabei indo para a Alemanha para fazer meu doutorado lá, que era na época um dos maiores especialistas em Benjamin, que é o Manninghaus. Né? E passei 5 anos na Alemanha e foi muito importante para mim também, evidentemente, esse período lá, deu para me aprofundar bastante, mas também uma das coisas que eu descobri, né, e que eu desenvolvi na Alemanha foi esses estudos de testemunho de memória, porque justamente era uma sociedade muito marcada por isso. Isso me impressionou, a diferença com relação ao Brasil. Né? Enquanto aqui no Brasil sempre essa cultura, né, dessa narrativa monocromática, única e mentirosa, sobretudo eu que cresci durante a ditadura, estudando em escola aqui em São Paulo, né, colégio público que doutrinava, cantava não sei quantos hinos por dia, fazia fila, hasteava a bandeira, não sei o quê. Né, de repente chegava na Alemanha e via aquela cultura ampla, diferente da memória. Né? Então também, junto com o Benjamin, me apropriei dessa tradição, dessas teorias que estavam também despontando ali no começo dos anos 90. A teoria do testemunho é uma coisa mais ou menos recente também. Né? Dessa maneira que a gente pensa o testemunho, articulando politicamente, historicamente, com estudos de memória, etc. Legal. Isso? Bom, Márcio, a gente queria agradecer muito a sua participação, essa aula, essas reflexões todas aqui trazidas aqui ao longo da nossa conversa. Agradecer a participação do pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha aqui no trabalho do Tutameia. Lembrar que essa entrevista, que agora é transmitida ao vivo, ela fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. E todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E visitando o canal de vídeo, se inscreva no canal e clique na sinetinha para receber notificações de novos vídeos que estão ocorrendo a cada instante. Dito isso, queria te convidar, Márcio, para mandar a sua mensagem aí, sem perguntas, enfim, antes de dar o tchau aí para o pessoal, mandar sua palavra. Agradecer a vocês dois, ao Tutameia, por esse trabalho incrível e importante que vocês fazem. Eu sei que vocês fazem um trabalho de resistência, né, justamente de inscrição aí a contrapelo, né, e, portanto, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz. Eu achei que tinha tudo a ver com esse projeto desse livro e do pensamento benjaminiano. E eu acho muito importante poder divulgar mais esse pensador, que é um pensador, sabe, que ele também foi um mártir da história aí, e ele tem muito a nos ensinar hoje. E, inclusive, uma coisa que não deu para eu entrar bastante aqui, mas eu jogo isso na apresentação do livro, que é como o Benjamin nos ensina também a pensar contra a colonialidade, que era um termo que ainda não estava formulado na época dele, mas se você aprende a ler que todo documento de cultura é um documento da barbárie, você vai pensar do ponto de vista decolonial, que eu acho que é o nosso grande desafio agora, né? Porque a gente vive essa radicalidade do projeto colonial novamente, e a gente tem que aprender a descolonizar nossos hábitos, nossos modos de pensar. Né? E ele certamente é um dos autores que deve estar nessa bibliografia para a gente construir esse outro modo de pensar que vai nos instrumentalizar para a resistência. Aí. Obrigado. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você que nos acompanha. E vamos botar o nosso bordão aqui de despedida e dar o nosso... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Então...